Continuando aqui nas aulas de Direito Eleitoral, nós estamos tratando da Resolução 23456 e agora vamos falar especificamente do artigo 172. O artigo 172 diz assim: contra a expedição do diploma, caberá o recurso previsto no artigo 262 do Código Eleitoral, no prazo de 3 dias, contados da diplomação. O nome iuris desse recurso, ele se chama RSED, o apelido dele é RSED, significa recurso contra a expedição do diploma. Recurso contra a expedição do diploma. RCED. Na verdade, esse recurso contra a expedição do diploma, ele tem mais uma natureza impugnativa do que recursal. Porque no direito, quando a gente aprende a parte dos recursos, nós sabemos que o recurso pressupõe um reexame, uma reavaliação de uma decisão, né? Então, mas aqui não há uma decisão, aqui há um documento, né? Há um documento que é um diploma, é um documento formal, expedido pela Justiça Eleitoral, como nós vimos na aula anterior, né? No caso dos prefeitos, expedida pelo presidente da Junta Eleitoral. E esse diploma, ele vai, na verdade, encerrar uma etapa do processo eleitoral, mas não há ali uma sentença, não há uma decisão. Então, quando o Código Eleitoral fala que cabe recurso contra a expedição do diploma, na verdade, nós estamos tratando de uma verdadeira ação impugnativa. No entanto, como o recurso contra a expedição do diploma está no capítulo dos recursos e você está se preparando para uma prova de múltipla escolha, não há muito o que escrever sobre isso. Então, você grave que trata-se do recurso realmente contra a expedição do diploma. E qual é o prazo? Eles vão perguntar 5 dias, 10 dias... Atenção, gente, o prazo é sempre de 3 dias, que se contam da diplomação, certo? É importante salientar que esse é um prazo decadencial, tá? Então, é um prazo que corre também aos sábados, domingos e feriados, tá certo? Mas a Justiça Eleitoral, ela entra em recesso no dia 20 de dezembro. Então, na volta do recesso, já estará no último dia do prazo, tá bom? O prazo no recesso ele não vai contar, mesmo que haja um sistema de plantão, ele não contará. Ele contará, sim, do primeiro dia útil após o recesso, tá bom? Essa é um prazo decadencial que a gente chama sui generis, porque se fosse um prazo decadencial puro, terminaria no próprio recesso. Mas o Tribunal Superior Eleitoral tem jurisprudência pacífica no sentido de que prorroga-se para o primeiro dia após o recesso, tá? Mas não há, após o recesso, mais 2 dias ou 3 dias. O parágrafo único do artigo 172 copia o Código Eleitoral no artigo 216, que diz o seguinte: enquanto o Tribunal Superior Eleitoral não decidir o recurso que foi expedido contra a expedição do diploma, poderá o diplomado exercer o mandato em toda a sua plenitude. Isso é mais ou menos natural, gente. Ora, imagine o seguinte: o prefeito foi eleito. Aí o opositor do prefeito entrou com RSED, recurso contra a expedição do diploma. Interpôs esse RSED para quê? Para tirar o prefeito. Mas ele não tira imediatamente. Ele pode conseguir êxito ao final no julgamento do recurso, sendo-lhe favorável, né? Provido esse recurso. E é muito importante que você anote aí no seu caderno, tá? Isso não está diretamente aqui nesse texto da resolução que nós estamos trabalhando para o foco do TRE. É importante você anotar o seguinte: o recurso contra a expedição do diploma contra prefeitos e vereadores, ele é interposto no juiz eleitoral da zona eleitoral, mas
ele é julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Ou seja, não é o juiz lá da comarca, da zona eleitoral, que julgará o RSED. E o RSED interposto contra governadores, senadores e deputados eleitos, ele é interposto no TRE, mas é julgado na instância superior, que é o Tribunal Superior Eleitoral, certo? E no Tribunal Superior Eleitoral cabe também o RSED, mas é para o próprio TSE, certo? O próprio TSE que fará esse exame. E do acórdão do TSE, aí sim é possível o cabimento de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal no prazo de 3 dias, porque nós temos a súmula, o verbete sumular 728 do Supremo Tribunal Federal, que eu vou pedir a vocês que agora leiam comigo esse verbete sumular 728. O verbete sumular 728 do Supremo Tribunal Federal diz o seguinte: é de 3 dias o prazo para a interposição do recurso extraordinário contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, contado, quando for o caso, a partir da publicação do acórdão na própria sessão de julgamento, nos termos do artigo 12 da Lei 6.055 de 74, que não foi revogado pela Lei Lei número 8.950 de 94. Resumindo, qual é o prazo do recurso extraordinário em matéria eleitoral? Quando o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral acaba contrariando a Constituição Federal, né? Para o cabimento do recurso extraordinário também tem que ter esse pré-questionamento. Qual seria, então, o prazo? O prazo é de 3 dias, tá? É um prazo diferente. Gente, a regra geral no eleitoral é sempre um prazo de 3 dias, tá bom? Artigo 173, é muito importante, que diz: o mandato eletivo também poderá também ser impugnado na Justiça Eleitoral após a diplomação, no prazo de 15 dias, tudo é após a diplomação. Esse prazo de 15 dias aqui também é um prazo decadencial, na mesma explicação que nós falamos. Instruída a ação com provas do abuso do poder econômico, que é o gasto excessivo de dinheiro ou a utilização de caixa 2, corrupção, que é a compra de votos por mercadorias, ou fraude, que são aqui várias formas: fraudar a urna eletrônica, fraudar o voto por cédula, enganar os eleitores. Aqui aplica-se a Constituição Federal no artigo 14, parágrafo 10º. Então, o que a resolução do TSE está falando? Da ação de impugnação ao mandato eletivo. Anote aí, por favor. A sigla é AIME. AIME. Ação de impugnação ao mandato eletivo. Essa ação, ela é uma ação constitucional eleitoral, ela está prevista na Constituição, certo? É uma ação que procura anular o diploma e, consequentemente, anulando o diploma, nós teremos aí uma nova eleição na cidade. A ação de impugnação, ela observa, essa ação de impugnação ao mandato, observará o procedimento previsto na Lei Complementar 64 de 90, que lei é essa? Lei das Inelegibilidades, para o registro de candidaturas, com aplicação subsidiária, conforme o caso, das disposições do Código de Processo Civil, e tramitará em segredo de justiça, respondendo ao autor na forma da lei, se temerário ou de manifesta má-fé. Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 11. Atenção, qual é o rito da ação de impugnação ao mandato eletivo? Eles vão perguntar isso na prova. Qual é o rito? É o mesmo rito da ação de impugnação ao requerimento de registro de candidatos, porque aqui o TSE legislou dessa forma. É o mesmo rito, repito, da ação de impugnação ao requerimento de registro de candidatura,
que está previsto na Lei Complementar 64 de 90, do artigo 3º a 15. É o rito mais amplo à defesa, cuja contestação é no prazo de 7 dias. E diz ainda a resolução: a decisão proferida na AIME tem eficácia imediata a partir da publicação do acórdão lavrado em grau de recurso ordinário, não se lhe aplicando a regra do artigo 216 do Código Eleitoral. Ou seja, a AIME, uma vez julgada pelo juiz eleitoral, ela não tem eficácia imediata, depende do julgamento pelo TRE. A AIME contra prefeito, vice-prefeito e vereador é julgada pelo juiz eleitoral, com recurso ao TRE. A AIME contra governador, senadores e deputados pelo TRE, com recurso ao TSE. E a AIME contra presidente e vice-presidente da República no próprio TSE. Tá bom? Continuaremos nas próximas aulas a comentar essa resolução.